Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar em Murilo Gun, Augusto Cury, Leandro Aguiari? Você já ouviu falar nesses caras? Se você pudesse conhecer alguém que esteve nos bastidores dos lançamentos desses caras, saber o que está funcionando no mercado digital, como ter um Instagram que vende, quanto que você pagaria para isso? Pois você vai ter acesso a isso de graça aqui nesse episódio. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Como Você Vende. E hoje nós vamos falar com Honey Talks, o cara que esteve por trás de grandes lançamentos, que atualmente continua lançando novos players no mercado e que com certeza vai te ajudar a desenvolver um Instagram que vende. Eu já tô com as anotações aqui do que eu aprendi do papo, mas só no final do episódio a gente vai para aquele nosso velho resumão dos aprendizados para que você possa melhorar a forma como você vende. Esse episódio é patrocinado pela Funil de Vendas e deixa eu te falar, marketing e vendas precisam estar completamente alinhados. Não adianta você produzir conteúdo, gerar demanda e não converter essa demanda. E é aí que a Funil de Vendas vem com diversas soluções para te ajudar a estruturar o teu processo comercial e fazer com que o seu time bata a meta, desenvolva uma cultura de vendas e com isso você possa aí ter muito resultado na sua empresa. Vai no QR Code aqui da tela, conhece a Funil de Vendas, vê qual a solução mais adequada para sua empresa e bora pro nosso papo com o Honey, que tá bacana demais. Cara, no episódio de hoje eu tenho a missão de descobrir não só como você vende, mas como você ajuda uma galera da pesada a vender. Porque você já trabalhou com a galera de peso, eu quero descobrir aqui o segredo desses grandes players para que eu possa aplicar na minha empresa e no meu posicionamento e da galera que está me ouvindo aqui, porque todo mundo aqui quer ter um Instagram que vende, quer usar melhor as redes sociais, quer usar o marketing digital. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo, eu tô feliz demais de estar aqui com você. Cara, obrigado pela recepção, obrigado pelas palavras que você falou e que eu nem vi, porque aqui eu conto o segredo, né? A cabeça é gravada, pra gente não ficar aqui lambendo um do ano, já tá tudo certo, então é tudo bonitinho. Pode contar essa parte? Pode. Eu acho que a essa altura já perceberam. Já perceberam, exatamente, mas enfim, o ponto é, vamos falar sobre o Instagram que vende, eu tô aqui, cara, quando eu sou convidado para podcast, eu gosto de ir porque vira uma aulas avessas. A gente vai batendo Exato. papo, eu vou aprendendo e você já me ensinou pra caramba, então vai ser um papo massa. Espero compartilhar com a galera também, né? Bora. O que é que você vende? Cara, mais do que o que eu vendo, eu ajudo profissionais, em especial consultores, profissionais liberais ou empresário que está à frente do negócio, a ser visto, ser lembrado, mas principalmente a ser escolhido dentro do digital, em especial no Instagram. Então, o que eu vendo? Numa palavra, cara, eu vendo um posicionamento estratégico e intencional. Eu vendo uma forma das pessoas pegarem muito do que ela sabe, do que ela quer comunicar, mas ela não sabe, empacotar isso de um jeito legal, de um jeito atrativo, que gere interesse do outro. Então, eu vendo essa metodologia e esse processo para pegar a caraminhola que está na sua cabeça e ajudar você a se posicionar da maneira certa e, consequentemente, vender mais também, né? Sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão do que vai ser esse episódio aqui hoje, né? E você tem uma coisa, cara, uma habilidade com as palavras, um jogo de palavras. Às vezes eu falo uma ideia pra você e tu, cara, faz assim. E eu, bicho, você soube sintetizar aqui o que eu tava pensando. É isso. Ser visto, lembrado E e escolhido. Essa parte do escolhido me chama muita atenção. Porque eu acredito que a maior dor de quem tá nos assistindo agora é... Preciso gravar conteúdo... Todo mundo fala, dono da empresa tem que colocar a cara. Aí o cara pensa, irmão, eu vou colocar minha cara pra falar o quê? De que forma? Pra quê? Será que minha empresa precisa? Será que é pra todo mundo? E a grande dor é essa, de fazer isso e ser escolhido. Perfeito. Porque tem vários concorrentes. E aí, por que não um cara lá de São Paulo que tem 2, 3 milhões de seguidores? Sim. Ou eu que sou aqui... Posso ir presencialmente até a empresa e tenho 30 mil seguidores. Por que você tem que me escolher e não um cara que tem lá 10 milhões de seguidores no Instagram, mas tá longe, né? Como é que a gente condensa isso? Cara, quando a gente fala de ser escolhido, é interessante que as pessoas, muitas vezes, elas focam em
criar conteúdo, eu tenho que estar postando todos os dias, eu tenho que estar presente. A galera foca no ser visto. Mas, cara, tudo bem. Quem não é visto não é lembrado, o ditado tá aí há muito tempo e é verdade. Se você não é visto, você vai cair no esquecimento. Mas não adianta você simplesmente ser visto de qualquer maneira. O ser escolhido, ele vem de um lugar de identidade única de marca. Ele vem de um lugar de individualidade, de unicidade. Como assim? Traduzindo para a galera. Você trouxe um exemplo muito bom. Por que escolheu eu e não um cara de São Paulo? Vamos dar nome à parada? Por que eu vou escolher Lucas e não vou escolher Alfredo Soares? Perfeito. De certa maneira, vocês dois falam sobre vendas. Cara, Alfredo tem um jeito de Alfredo de fazer. Lucas tem um jeito de Lucas. O que vai diferenciar vocês dois? É esse jeito, é esse caminho, não é o destino. Se eu quero sair daqui para ir para Roma, o destino é Roma. Perfeito. Mas eu posso ir nadando, eu posso ir de veleiro, eu posso ir de avião. Se eu for de avião, eu posso ir de primeira classe, de segunda classe, terceira classe. Se eu for de executiva, beleza. Eu posso ir de executiva e pousar em Lisboa e falar, cara, eu vou fazer um skipping leg aqui, vou passar uma semaninha aqui curtindo Lisboa, depois eu vou para Roma, tá tudo bem, eu tenho tempo, tenho dinheiro, tô tranquilo. E tem gente que vai falar, cara, não, eu quero ir direto porque eu tô querendo ver o primeiro discurso do Papa no conclave. Sim. Tá tudo bem. Inclusive já perdeu, né, nessas épocas, mas enfim, esse não é o ponto. Cara, o ponto é, existem vários caminhos para chegar a Roma. Perfeito. O ponto não é o destino. O destino é muito mais do que qualquer outra coisa, é sua premissa. Se você não entrega um bom serviço, ou se você não ajuda a pessoa a vender mais, você nem é uma opção para essa pessoa que quer contratar. Sim. Agora, quando você diz, cara, eu te ajudo a vender mais, ou eu te ajudo a vender do jeito certo, e Alfredo Soares diz, eu te ajudo a vender mais, eu te ajudo a vender do jeito certo, vocês dois passam a ser a opção. Porque Lucas e não Alfredo vai depender do jeito único. E, cara, tem cliente para todo mundo. Tem cliente para todo mundo nesse mercado. Verdade. Qual é o grande ponto? Tem cliente que vai se conectar com você, com o seu jeito. Então, no final das contas, é muito mais sobre você criar uma tribo, criar um jardim para que a galera venha até sua tribo, até o seu jardim, que a borboleta venha voando e se atraia por aquilo ali, do que você sair correndo atrás de cliente. Se você corre atrás do cliente, se você corre atrás do dinheiro, quer dizer que o dinheiro está correndo mais que você. Se você monta um jardim, a borboleta vai vir. Se você monta uma tribo, as pessoas vão falar, eu quero fazer parte dessa tribo. Perfeito. E se para fazer parte dessa tribo eu preciso ser cliente de Lucas, faz todo sentido. Porque você, mais do que tudo, você vai entregar uma transformação. Mas não é pela transformação. Transformação é a premissa. O jeito que você entrega a transformação é o que lhe diferencia do seu concorrente. Como diria Danilo Gentili e Alfredo Soares, queremos você aqui, hein? Queremos entender como você vende, né? Muito bem, muito bem. É isso aí. Cara, massa. Criação de tribo. Eu tenho o meu jeito. Perfeito. Meu concorrente tem o jeito dele. E vamos trazer para essa ótica de um cara que tem uma empresa, um segmento, uma empresa local, uma empresa que às vezes nem é sexy, vamos dizer assim. O cara às vezes vende um produto. E, por exemplo, a João Adib da CIMED, que vem da indústria farmacêutica, e o cara conseguiu meter a cara ali como dono da empresa e revolucionar aquilo, né? De que forma a gente pode tornar isso mais tangível para quem está nos assistindo agora? De, cara, eu tenho minha empresa, eu tenho o meu posicionamento pessoal, eu não quero dar mentoria, eu quero vender mais o meu produto aqui, eu quero que o meu time comercial encha de lead. Como que esse dono da empresa, essa persona, ela entra aqui nessa criação de conteúdo, nessa criação de posicionamento? Cara, antes de falar sobre o que ela vai fazer na prática, eu tenho duas premissas que eu trabalho antes. Porque, assim, se a gente for falar de vender no Instagram, aí eu vou reduzir um pouco mais pra gente também não ir para N aspectos. Qual são os passos para vender no Instagram? Cara, você vai ter que criar um conteúdo, esse conteúdo ele vai ter que atrair a persona certa e etc, etc. E o conteúdo vai chamar a atenção e no final das contas você vai vender. Mas antes de você criar o conteúdo, o que eu trago como premissa? Primeira coisa, quem é você? Qual é o seu jeito único de fazer? Geralmente as pessoas não param para pensar. E esse jeito único, fala, mas eu vendo Coca-Cola na minha empresa. Putz, você vende Coca-Cola na sua empresa, mas o que é a sua empresa? A sua empresa é um mercadinho, é uma venda, é uma padaria. O que aquela padaria tem de única? Não adianta vir com essa conversa, é a melhor padaria do bairro, é a maior padaria do Brasil. Melhor é adjetivo
que, enfim, Exato, todo mundo usa. exato. Eu quero E se adjetivo você não acredita que específico, você é não o melhor, abrangente. pelo amor de Deus, né? Exatamente. Melhor só tem um. Quantos, não precisa ser o melhor, você precisa ser o escolhido. Exato. E aí, para você ser escolhido, aquela padaria ela é o quê? Ela é mais confortável. Aí eu tô mais tangível. Perfeito. Melhor, intangível. É confortável. É uma padaria que ela é mais pontual, ela vai entregar toda hora. É uma padaria que ela vai reunir... Mais variedades. Tem mais variedades, ela vai reunir as pessoas. Então, é a padaria daquele grupo de senhores que sentam lá todo final de tarde para tomar seu cafezinho. Qual é o mecanismo único? Perfeito. Qual é a unicidade? O que você entrega que só você entrega? Ou que você entrega como primordial? Então, eu gosto primeiro de se conhecer. Tipo, quais são os meus diferenciais? E isso tem muito a ver com valores. Perfeito. Quais são os valores que eu, empresário, que a minha empresa defende? As bandeiras que eu defendo. Faz muito sentido refletir sobre isso. Porque aí a gente sabe quem a gente é, enquanto empresa, enquanto profissional ou a cara da empresa. E, por outro lado, não adianta simplesmente eu ter esses valores claros. Eu preciso saber comunicar isso para quem está do outro lado. E essa base é quem é o meu perfil de cliente ideal? Minha persona. E aqui é legal falar, Lucas, o seguinte. Persona não é público-alvo. É um erro muito comum que a maioria das pessoas com quem eu converso traz isso para mim. Ah, qual é a sua persona? Ah, eu trabalho com homens de 30 a 45 anos. Isso é público-alvo, é um alvo desse tamanho, 30 a 45 anos. Quando você vai fazer tráfego pago, pode até fazer sentido, porque você vai... a ferramenta, ela permite que você... Ela precisa de um número mínimo de pessoas ali para popular a sua base, você fazer o tráfego. E mais do que tudo, você vai fazer geralmente realmente você vai pegar um público-alvo, você vai pegar um grupo de pessoas. Mas do ponto de vista de comunicação, é essencial você conversar com uma outra pessoa, porque pessoas se conectam com pessoas. Perfeito. Então, nesse ponto quem é a outra pessoa que está do outro lado? O que ela entende? Qual é o tipo de argumentação que eu vou ter que ter com ela para que ela entenda o valor que a minha marca tem? E aí vai de N aspectos. Eu já falei sobre copo, vamos pegar um copo, uma caneca, por exemplo. Cara, tem a caneca que é uma caneca que a pessoa que vai comprar, que está do outro lado, vai querer comprar para botar no estante porque ela é bonita. Tem outras pessoas que vão querer comprar uma caneca que não queime a mão porque eu vou tomar café todo dia. A argumentação para vender essas duas canecas é totalmente diferente. Perfeito. É totalmente diferente. Perfeito. E eu só sei isso se eu conheço profundamente quem é o meu público. Eu quero aprofundar nisso porque a maioria das pessoas que falam nos palcos e no marketing digital sobre isso traz um conceito muito abstrato. A persona. Qual persona? João, 22 anos, que mora no bairro Tirol e vai buscar o filho no pet shop. Aí você fala, meu irmão, eu quero vender, daqui que eu vou estudar. Quem é João? Quem é Maria? Quem é Dona Chica? Quem são? Dona Chica é o restaurante que a gente acabou de almoçar aqui, né? Por isso veio na minha mente. Como que eu faço isso na prática? Vamos criar agora uma persona. Eu tenho uma empresa... Eu quero ser visto, lembrado e escolhido. Perfeito. E eu preciso desenhar uma persona. Como que a gente faz isso do jeito mais simples e prático? Usa inteligência artificial. Simples e prático é assim. Mas vamos para um passo a passo, detalhar um pouco mais. O que é uma persona? Persona não é público-alvo. Então, eu não vendo de 30 a 45. Beleza. Persona. Tem toda essa parte que eu chamo de perfil descritivo. Nome, idade, sexo, estrutura familiar mínima, etc. É casado, é solteiro... Sim. Define isso. Depois disso, e aí, como é que você define isso? Olha para quem compra de você. Tanto que eu não gosto de chamar de persona, eu gosto de chamar de perfil de cliente ideal. Perfeito. E aí, como é que você define isso? Quem é aquele cliente que quando chega na tua frente você não vende? Você tira o pedido. É diferente. Eu gosto de falar assim, aquele cliente que chega e você oferece café de cápsula. É bem isso aí. É aquela galera que você não vai ter esforço para vender. Isso. Essa persona que se conecta, é aquela persona que vai chegar para você e falar, putz, no final da consultoria, da venda, etc., foi a pessoa que saiu com o maior sorriso, com a maior transformação, que você agregou mais para a vida dela. Aquela pessoa que não teve dificuldade para passar o cartão. Esse geralmente é o seu perfil de cliente ideal. Tem a descrição. Só que o ouro está onde? Não está na descrição. Essa descrição, que o pessoal fala muito superficial... Sim. Ali é para você ter um direcionamento inicial, mas onde é que está o ouro? Lista 10 objetivos e desejos que essa pessoa tenha. Lista 10 dores e problemas que essa pessoa tenha. 10 medos e frustrações que essa pessoa tenha.
para pensar dentro do círculo social dela, quem ela influencia, mas por quem ela é influenciada. Se você for parar para pensar numa escola, por exemplo, quem é que toma a decisão de matricular um filho numa escola? É o pai ou é a mãe? Vamos supor, é a mãe, mas o pai influencia. Perfeito. A criança, dependendo de qual idade for, influencia. Então, a minha comunicação não pode ser só para o pai ou só para a mãe. Perfeito. Tem que ser para a criança também. Ou se for para a mãe, tem que conversar com o pai também, e assim por diante. Então, eu entender essa persona do ponto de vista mental, ou seja, objetivos, dores, desejos, medos, frustrações, critérios que ela utiliza para tomar uma decisão, objeção que ela tem na hora da venda, é só listar ali. Sim. E depois disso, como é que ela se comporta? Quem é que está no círculo de... Quais são situações e hábitos comuns? Qual é o círculo de decisão? E aí você fala, putz, é um trabalho desgraçado fazer isso. Usa inteligência artificial. Joga lá as informações. Pergunta, para e pensa nesse perfil descritivo. Quem é, quantos anos, qual é a estrutura familiar. Com isso aí, você vai jogar na inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, etc, etc. O Grok. Elon Musk me patrocina. E aí, depois disso, você vai perguntar o que para essa pessoa, para IA? Me liste 10 objetivos e desejos, Sim. me liste 10... E aí você vai montando essa estrutura. Quando você tem isso, você começa a brincar de Lego. Na sua argumentação, você vai testar. Putz, eu vou pegar o objetivo 1 dessa pessoa. É o meu filho passar no vestibular, objetivo 1. Segundo, meu filho se formar para a vida. Terceiro, meu filho não ser um abestalhado, não ser uma pessoa que não tem senso, que não sabe tomar boas decisões. Ser aquela pessoa que vai ficar dependente de mim pro resto da vida. Sim. Cara, são 3 argumentações diferentes. Você pega isso e começa a fazer iterações. Na primeira venda, eu vou começar com essa argumentação aqui. Deu certo? Deu. Massa. Check. Essa outra, putz, não deu. Não deu no começo da venda, mas deu certo no final. Pô, legal. É assim que você utiliza. Porque a persona pela persona, nessa parte inicial, é mais do mesmo. Uhum. O ponto é como é que você utiliza isso na prática na sua venda. Perfeito, perfeito. E não é listar uma vez e banda voou. Não, é usar, melhorar e não achar que você vai mandar para a inteligência artificial, tem esse detalhe também. E ela vai lhe responder a persona certa, não. A IA, ela vai ser um potencializador do nosso trabalho. Sim. Ela vai diminuir o trabalho, ela vai ajudar a gente a pensar. Mas se você não tiver a sua cabecinha funcionando, filtrando, não vai. Entender os fundamentos para saber o que pedir ali, né? Exato. E mais do que tudo, entender, dada a resposta que ela trouxe, o que faz sentido e o que não faz. Uhum. Na vida, nem café presta sem filtro. Então, tem que botar o seu filtro aí para poder entender. Fez sentido, não fez? Ajusta, Exato. comenta de novo e aí você monta a persona. Aí, a partir daí, você vai trabalhar Exato. em cima dela. E um jeito mais simples ainda, pergunta pro cliente, né? Eu Exato. listo aqui meus 10 clientes, meus 10 melhores clientes, que me compram já há 6 meses, 1 ano, 2 anos. Cara, por que tu compra comigo, né? Uhum. Quando tu veio, qual dor você estava sentindo? Ou qual desejo você tinha? E aí você pode fazer uma pesquisa breve ali, mas parece que o pessoal tem receio de perguntar, De perguntar, exatamente. De falar. Eu gosto disso aí, sabe para quê? Para ajudar a validar a persona escrita com a IA. Aí eu vou te explicar o porquê. Muitas vezes, nem o cliente sabe o que ele quer. Nem ele tem esse nível de consciência de por que ele foi até lá. Sim. E a IA, ela vai te ajudar, talvez, trazer pontos que estivessem na sombra do cliente. E quando você traz isso para a mesa e junta para validar, tanto que eu chamo de persona, mas na prática, o que a gente constrói com a IA é a protopersona, que é uma persona prototipada, que é uma ideação de quem é esse cliente. Quem é o cliente. Mas na prática, a persona só vai estar validada depois que você fizer isso que você falou. Uhum. Você pesquisar, você interagir, você entender se faz sentido ou não, testar, fazer uma pesquisa com o cliente, falou, isso aqui fez sentido, isso aqui é alucinação da IA, etc. Então, vai por esse caminho. E eu tenho certeza que alguns estão pensando assim, cara, mas minha empresa é pequena, será que eu vou fazer isso? É o melhor momento, né? Você está mais perto do cliente, você tem uma quantidade menor de clientes ali, é o melhor momento para você fazer esse estudo e potencializar, né? Total. E falando sobre persona, o que me faz trazer esse ponto como um dos pontos principais, como base para você construir, seja uma argumentação de venda, seja uma argumentação de conteúdo ou qualquer outra coisa. Quem quer falar com todo mundo acaba sem falar com ninguém. Quem quer falar com todo mundo vai acabar tendo uma argumentação genérica que, no final das contas, ela não conecta no profundo. Não conecta naquela dor enraizada, naquela pulguinha que fica atrás da orelha, aquela pergunta que não sai da cabeça. Você só vai conseguir ser assertivo se você conseguir ser específico na sua argumentação. Então,
Quando eu falo de persona, eu falo o seguinte, cara, você vai definir o seu perfil de cliente ideal e você vai começar a se comunicar com esse perfil. Ah, Rani, mas eu vendo também para esse perfil 2. Qual é o seu perfil de cliente ideal? O primeiro, o principal. Comunica para ele. Ah, mas esse outro. Se esse outro vier querer comprar de você, você tira o pedido. Mas a comunicação tem que ser para um. Pelo menos inicialmente. Sim. Por quê? Porque você vai ser mais assertivo, você vai testar, você vai validar, você vai comunicar. E se quem está ouvindo a gente ainda não tem a clareza de quem é, talvez valha um momento zero de testar quem é o perfil de cliente ideal. Mas depois que você tem um mínimo indício, comunica para ele. Porque ele vai ser... Imagina uma cesta de basquete. Ele vai ser a bola que você vai acertar de chuar. Sim. Os outros clientes que vão vir de tabela. Mas ninguém, ou em raros casos, você mira na tabela. Quem arremessa para fazer o chuar. Perfeito. A tabela vai ser em casos específicos, que eu estou muito perto da cesta e não consigo, então veio a oportunidade, eu vou ali converter, mas geralmente tem um alvo, é a cesta direto. Perfeito. Então, esse é o ponto. Porque senão, você vai querer comunicar para todo mundo, não se conecta com ninguém, ou confunde a cabeça do seu público, e aí... Cara, a primeira vez que eu tive contato com isso e validei uma estratégia foi quando, na Vox, quem precisa de oratória? Todo mundo que precisa falar. Exato. Mas quem que é o nosso público ideal? E aí nós mapeamos médicos, empresários, profissionais liberais. Por quê? Saía da aula, esse cara no outro dia tinha que falar com o cliente, tinha que treinar a equipe, tinha que gravar vídeo, dar entrevista. Então a percepção de evolução dele era muito mais rápida. Quando nós definimos essa persona e alinhamos a comunicação em cima disso, explodiu de resultado. As dores batiam mais forte, os desejos eram mais intensificados, era mais palpável a descrição de benefício do que o produto fazia ali para o cliente, norteou toda a estratégia de marketing e vendas. Faz todo de um jeito muito mais profundo. Né? Todo sentido. É isso aí que você falou, você foi falando e eu lembrando desse processo de criação que faz muita diferença. Né? E aí criei meu público ideal, defini como que agora eu transformo isso numa comunicação para que eu seja de fato visto e lembrado. Perfeito. A gente sabe quem a gente é, as nossas bandeiras, a gente sabe qual é o nosso perfil de cliente ideal. Agora vem a união dessas duas coisas para chegar no seguinte sentido. Como é que eu traduzo isso para esse pessoal de uma maneira intencional, estratégica, sem tornar você escravo do Instagram, Sim. porque o Instagram é meio e não é fim. Perfeito. Você é empresário. O Instagram é um canal dentre os vários outros canais de aquisição para potencialmente trazer cliente para você e para lhe posicionar. Mas não pode inverter a ordem. Sim. Primeiro você é empresário, o Instagram está aqui. Cara, faz muito sentido, porque eu conheço algumas pessoas que entraram na linha do sou mentor de negócios, vou produzir conteúdo para o Instagram, o cara parou de olhar para o negócio, o cara tinha 3 lojas, está com uma e a mentoria deu errado. Então faz muito sentido essa clareza de qual que é o meu negócio, o que eu faço e como que eu vou usar o Instagram para potencializar isso e equalizar como uma estrutura só, né? Porque Exato. Senão acaba se perdendo nisso. Né? Tanto que você vê que o nome do meu produto chama-se Instagram que vende. Sim. Não é Instagram que viraliza, Instagram que tem métrica de vaidade, de palminha, que massageia meu ego, que... Não, é Instagram que vende. Cara, por quê? Porque se você não vender... Teu negócio fale, pô. Não é ONG? O momento da polêmica ainda não chegou, mas eu já vi cara falando sobre viralização de Instagram com 2 mil seguidores. Irmão, não dá. Não dá, cara. Eu vou te falar uma coisa. Não vai chegar... Eu vou esperar pro momento da polêmica, mas... Cara, eu tenho 5 mil seguidores. E eu tenho certeza absoluta que eu vendo muito mais através do meu Instagram do que tem muita gente que eu conheço que tem 100, 200, 300, 500 mil seguidores. E esse é o ponto. É o Instagram que vende. Exatamente. Se eu quisesse viralizar, eu ia fazer dancinha. Se eu quisesse viralizar, eu ia buscar outras estratégias que influenciadores utilizam. Por quê? Porque o negócio deles é mídia. O meu negócio não é mídia. O meu negócio é conversão. O meu negócio é vender o meu produto, meu serviço, minha mentoria, assim por diante. Minha consultoria, meus cursos, meus treinamentos online, minhas palestras. É outra conversa. Você não pega a regra do futebol e vai jogar dentro de uma quadra de vôlei com uma rede em cima. São duas, é jogo diferente. Então, traduzindo,
encher o Instagram de seguidores não significa que você vai vender mais. Não significa que vai vender mais. E o grande ponto é, qual é o seu objetivo? Tem muito empresário que chega para mim e fala, Rani, eu queria mais seguidores, eu queria mais... Eu falei, é o seguinte, você tá com essa conversa mole porque você tá vindo de um lugar que encheram seus ouvidos, mostrando para você que se você tiver mais audiência, você potencialmente vai vender. Sim. Isso é uma verdade? Em partes. Porque se você tem uma maior audiência, você tem mais pessoas com quem você vai comunicar e se você mantiver a taxa de... relógio parado acerta a hora 2 vezes, né? Exatamente. Relógio parado acerta a hora 2 vezes. Se tem um volume de audiência, alguém vai comprar, né? Se você tem um grande volume de audiência, comunica com essa audiência e mantém sua taxa de conversão, provavelmente você vai vender mais. Mas provavelmente. Sim. Agora, se você traz uma audiência desqualificada que não vai se conectar com você e no final das contas... você não mantém a taxa de conversão, você baixa, provavelmente você vai ter um problema ao invés de uma solução. Você vai ter que ter mais esforço para alimentar essa audiência maior que não está lhe gerando retorno. Perfeito. Então, viralização faz sentido? Talvez. Depende. Depende do objetivo. Depende do caso, depende do objetivo, depende do porquê. Tem empresário que já está vendendo bem e que chega para mim, tem empresário que está fazendo consultoria comigo. Cara, eu já estou vendendo bem, eu estou com problema de botar cliente para dentro. Eu falei, tá, então vamos organizar o seu Instagram para te trazer muito mais branding, posicionamento. Porque para você está nesse momento. Sim. Que se você aumentar a audiência, etc., lá na frente, quando você organizar o processo da sua operação, você vai poder vender mais com audiência qualificada. Mas tem gente que vai falar, cara, Rani, eu estou contratando sua consultoria, eu preciso vender, eu preciso que dê ROI. Tá, então a nossa conversa é o seguinte, vamos fazer... focado para vender. Eu não estou focado em trazer qualquer tipo de seguidor, Sim. nem trazer um seguidor desqualificado. É venda. Perfeito, perfeito. É isso. E aí, definir esse objetivo, definir para quem que eu estou me comunicando. Agora eu já tenho a base preparada ali para começar a criar conteúdo. A criar conteúdo, né? E aí entra de novo a mesma questão. Fulano fez um conteúdo de um jeito, vou fazer igual. Até que ponto eu... Tu disse que a polêmica não tinha chegado. Aí tu me quebra. Até eu vi esses dias o Ney, ele... Poxa, pisei na merda. Aí tem assim o vídeo. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas. Tipo... Aquele conteúdo ruim, né? Padrão. Exato. O quanto que, sabendo dessa base aqui, definir... Cara, que formato eu vou fazer? Perfeito. Aí eu vou trazer, inclusive, que é uma dor minha. O Wendel Carvalho produz um vídeo nessa posição que eu tô aqui, com um outro vídeo em cima, ele comentando esse vídeo. Já outro player como o Conrado Adolfo, é ele sentado num sofá batendo papo. Como que eu defino qual formato... que faz sentido para você? Que faz sentido para mim, sabendo com quem que eu quero me comunicar. Tá, eu vou dar uma volta um pouco maior, mas eu vou chegar nessa questão. Sim. Vamos lá, a gente definiu... o perfil de cliente ideal. Então, a gente sabe o que a gente tem que falar, que é, ou seja, quem está do outro lado quer ouvir para que ele venda. Você tem as bandeiras, o seu posicionamento, a sua identidade única de marca. Então, você sabe quem você é e o que você defende. Lucas, Rani, por exemplo, eu falo muito sobre agir com intencionalidade. Então, agir com intencionalidade é exatamente, não são 30 posts por dia. É aquele post que vai reforçar a sua identidade de marca. Tem gente que vai falar, cara, posta aí a torta direito com a hora que você acerta. Não é o meu posicionamento. Sim. Então, quando você tem essas duas coisas, você já sabe o que vai te diferenciar dos demais. Mas para eu criar um conteúdo que não simplesmente copie o concorrente, eu preciso saber o que eu defendo. Se eu não sei o que eu defendo, eu vou simplesmente virar um papagaio de concorrente. E aí entram alguns pontos. Primeiro ponto, não crie conteúdo para o seu concorrente. Não é porque seu concorrente está fazendo, você vai criar conteúdo. Aprenda a criar conteúdo para o seu cliente. Perfeito. O que o seu cliente precisa ouvir para se conectar com você, aumentar o nível de consciência e se aproximar do momento de compra? Então, é entender em que nível de consciência esse cliente está e comunicar aquilo que vai levar ele para ficar mais pronto para comprar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, extremamente relevante para isso. A gente falou sobre identidade única de marca. Eu ter uma identidade única de marca não quer dizer que eu não posso usar formatos, padrões, virais, etc. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que eu pego uma receita, um processo,
eu não vou me contentar em fazer só aquela receita e só aquele processo igual o outro fez. Perfeito. Mas a receita e o processo é importante. Eu sou engenheiro de produção de formação e na engenharia de produção, quando você vai planejar uma fábrica, eu trabalhei numa fábrica que produzia pirulitos, caramelos e balinha. Toda vida que ia trocar a linha de produção, a esteira, para sair de pirulito para caramelo ou de caramelo para balinha, o que acontecia? Você tinha que parar a linha de produção, você tinha que limpar a linha de produção, fazer toda a higienização, você tinha que reconfigurar a linha de produção, testar um lote inicial até começar a produzir, ele ser aprovado e você começar a produzir, de maneira bem superficial. Agora pega essa analogia e vem para o nosso dia a dia de criador de conteúdo. Se você está produzindo um conteúdo do zero e você vai pensar em conteúdo e em forma, ou seja, toda vida que eu vou produzir criar um novo vídeo, eu tenho que pensar, qual é o formato que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um fake cast, como muita gente fala, fica aqui com o microfone, bota a câmera para gravar aqui, fica fingindo que está no podcast. Tá no podcast. Tem gente que vai fazer, cara, eu vou fazer aquele vídeo de react, tipo Casimiro. Sim. Então, ou o Wendel Carvalho, telinha em cima e o conteúdo embaixo. Tem gente que vai fazer tipo, esqueci o nome dele agora, Rafa Brito. Tipo Rafa Brito. Do lado da geladeira de abre casa. a porta e fala, etc. Cara, tem vários formatos. Qual é o grande ponto? O grande ponto não é que você não pode fazer esse formato. Mas se você, toda a vida, se você tiver que pensar no formato e pensar no conteúdo, você vai ter 2 trabalhos para ter. Perfeito. Então, dentro da linha de produção, se você já define um formato que faz sentido para você, então, por um lado, que você sabe que se conecta com você, que você se sente confortável produzindo, e por outro, é um formato que o seu público gosta de assistir, de consumir, então você olha essas 2 vertentes, define o formato. Definiu o formato, aí você começa a pirar dentro do conteúdo, sim, a pensar dentro do conteúdo. Isso é criar conteúdo com intencionalidade e não tá gastando energia à torto e à direito. E aí você fazendo isso, você vai sim usar formatos padrões, mas é um formato padrão ao seu modo, com o seu tempero, perfeito, com o tempero das suas bandeiras. Perfeito. Entendeu? E aí entra uma coisa que eu aprendi com você. Assim como a TV tem a grade de programas, você definir ao longo da semana ali a sua programação, né? Fala um pouco mais disso aí, que foi um conceito que você falou uma vez e o cara faz muito sentido e eu comecei já a aplicar, mas confesso que eu acho que quando esse episódio foi ao ar, eu já resolvi isso. Você já vai estar resolvido, perfeito. Já. Cara, sem dúvidas. É o seguinte, quem é que está há mais tempo criando conteúdo audiovisual? É a TV. Sim. Então, alguma coisa certa eles fazem. Porque mesmo com esse boom de conteúdo digital, etc., e mesmo bambeando um pouco nos números, eles continuam firme e forte e com o modelo de negócio rodando. Então, tem alguma coisa pra gente aprender ali. Eu vi uma pesquisa agora, eu não vou lembrar exatamente os números, mas Netflix representava 4%, YouTube 25%, outras mídias e a TV aberta 46% de tempo de tela das pessoas. Cara, de consumo. É muito forte. Ainda é muito forte. E o que a gente está fazendo há talvez 10, 15 anos dentro do digital, a TV está fazendo. Exato. Muito, muito mais tempo. E o que a TV tem? Se a gente parar para pensar, vou perguntar aqui para você. Domingo de tarde, na Globo, o que tem lá? Eu queria que ainda fosse o Faustão, mas agora é o Luciano Huck e o futebol. Perfeito. E aí, se a gente parar para pensar quarta-feira de noite? Quarta-noite e futebol. Beleza. Agora eu vou pra TNT Esportes, eu quero ver se você é um cara antenado. Sim. Terças e quartas à tarde. Campeonato Champions League. Champions League. E vamos pra outro. E olha aqui, pra validar o que você falou. Como é terças e quartas à tarde, eu não acompanho, mas você sabe eu sei que tem. Exatamente. Exato. Se você for o cara do Big Brother agora, se você já assistiu em algum momento da sua vida, você vai saber o que eu vou lhe perguntar agora. O único foi o da Juliette. Perfeito. E o do Bambam, que foi o primeiro. Terça-feira de noite tinha o quê? Tinha eliminação, né? E domingo de noite? E domingo, prova do líder. Prova do líder e paredão. E paredão. É isso. Cara, se você parar pra pensar, essa grade de conteúdo, pra quem é espectador, gera uma baita expectativa. Você sabe qual é o formato, qual é o conteúdo. Uhum. Se você gosta, se conecta com aquele formato, aquele conteúdo, você vai buscar acompanhar. Perfeito. E a TV acaba tendo uma grade, que é um trilho ali, não tem muito o que mudar. Mas dentro do digital, se a gente conseguir criar, ou pelo menos trazer esse princípio pra gente criar uma trilha, não precisa ser um trilho formal, pode ser uma trilha pra gente ir guiando.
e a gente criar quadros que vão sair em dias específicos, a gente tende a criar uma tribo de pessoas que se conectam com a gente e vão gerar expectativa por aquilo ali. Perfeito. Quando eu já tive uma escola online de energia eólica. A gente ensinava profissionais a trabalharem no mercado eólico e assim por diante. E dentro da grade de conteúdo que a gente tinha, se eu não me engano, nas quartas-feiras, a gente fazia o quiz da eólica. E Nicole, uma baita profissional, trabalha comigo, é minha consultora hoje lá na Atenção Digital. Ela era social media lá da escola eólica na época, e ela que cuidava dessa grade de conteúdo. E ela fazia o quiz, e se eu não me engano, em uma das semanas específicas, ela não pôde fazer, eu acho que ela estava doente, alguma coisa do tipo. Cara, a galera começou a cobrar no direct. Ei, não vai ter hoje não? Que massa. E aí? Por quê? Porque, cara, a época a gente tinha 10, 12, 15 mil seguidores, não era muita coisa, mas se a gente parar pra pensar, aquele público, ele já tinha a expectativa. Isso. Ele já queria aquele conteúdo, ele já se conectava. E quando não tem, sente falta. Exato. Quando não tem, sente falta. Eu comecei a perceber isso, que eu comecei a soltar uns memezinhos pela manhã da mente do vendedor, né? Inclusive, grandes nomes agora de vendas estão me copiando na cara dura o mesmo vídeo, com o mesmo texto, muda só a cópia de trás. Eu estou observando. É isso. Eles divulgam 3 meus, aí no 5º eles me marcam pra ver se eu fico de boa e não denuncio nem nada. Mas eu quero que corte e faça mesmo, que eu gosto. Aí eu comecei a postar de manhã, então os caras de manhã já vêm com, cara, qual é a resenha pra eu começar o dia. Aí Perfeito. Eu fui no Teatro em Riachuelo, acho que foi no evento da Scopo. Aí o cara, Lucas, tudo bem, cara, te acompanho, meu irmão. Eu começo o meu dia, dou risada com o que tu posta e começo o meu trabalho. É isso. Aí o meu irmão, que loucura, né? Você nunca pensa que você vai chegar nesse nível de profundidade e de intimidade com a pessoa que tá assistindo. Mas essa pessoa tá te assistindo deitada. Exato. Tá te assistindo no vaso enquanto ela acorda ali e tal. Bicho, tu tá vendo a pessoa nua e tu não sabe, pô. Tá indo pra cama comigo. Exatamente. E vai sabe, pra cama nua e toma banho com você. E aí? Exatamente. E eu fiquei impressionado. Agora eu fui pra convenção da Funil, em Ribeirão Preto. Na volta, eu tô almoçando no McDonald's lá do aeroporto. Um casal na minha frente, isso em Campinas. Aí eu aqui, cabeça baixa, o cara... Lucas Nogueira? Aí eu, sim. Ele, meu irmão, eu sou head comercial lá na empresa, sou de Indaiatuba, te sigo no Instagram, posso tirar uma foto com você? Eu disse, meu irmão, qual a chance de, dentro do McDonald's, do aeroporto em Campinas, um cara do meu lado me conhece e me segue no Instagram? É isso. Foi a primeira percepção que eu tive, poxa, acertei um caminho aqui e tá funcionando, né? E a galera vai se conectando. Você gera uma conexão genuína, você consegue ter intimidade. E isso é a pontinha do que faz você criar uma tribo. Sim. O poder da tribo tá aí. Esse cara não tá se conectando porque você deu a melhor dica de venda. Esse cara não tá se conectando porque você é o melhor expert do Brasil. Dane-se, você não é o melhor expert do Brasil. Sim. Eu gosto pra caramba de você, mas você não é o melhor expert de venda do Brasil. E tá tudo bem. O que você precisa é ser o expert que vai ser escolhido pelo seu cliente. Escolhido, exato. E isso vem não de buscar o melhor. Porque eu também não sou o melhor. Uhum. Tem Rafael Kiso, tem Rafa Brito, tem Iezer, tem Penone. Tem muita gente na minha frente. Paulo Cuenca. Muita gente na minha frente. Mas tem gente me escolhendo. Por quê? Exato. Porque o jeito único de Rani faz a diferença na hora da escolha. Exato. Às vezes o jeito único é porque eu posso ir presencial. Exato. Às vezes o jeito único é porque eu tô batendo num inimigo comum ou em alguma crença que todo mundo tem, que é assim, não precisa postar todo dia. Posta de maneira intencional. Não precisa viralizar. Foca no Instagram que vende. Tudo isso vai formar um senso de crenças, de valores que são representadas por mim e que naturalmente eu acendo como líder dessa tribo. Exato. E aí, quando eu acendo como líder da tribo, pessoas que acreditam na mesma coisa, que se veem da mesma maneira, veem que tem um representante ali falando por elas. Perfeito. E aí elas se conectam. Perfeito. E aí eu perco o meu maior diferencial competitivo, que é ser eu mesmo quando eu começo a copiar os outros. Né? Exatamente. Sabe qual é o maior segredo para copiar os outros? Sim. Copiar de vários. Boa. Porque você copia de vários e bota o seu tempero. Boa. Porque, inclusive, se você começa a copiar de vários, você vai ter que botar tic-tac para funcionar, para poder conectar aquela cópia de vários. Isso diz aquele livro Roube como Artista, que é um livro maravilhoso. Você ter várias referências, Sim. você vai obter o melhor dali e você vai pensar, como é que eu combino isso ao meu modo? Perfeito. E ao meu modo vem dessa clareza
de bandeira. Perfeito. Sabe onde é que eu fiz isso? Aqui. Muito bom. Peguei os... Fui lá, ChatGPT. Quais são os maiores podcasts de negócios do mundo? Peguei todos eles, peguei uns 10. Dos 10, qual que eu mais gostei? Caiu pra 5. Desses 5, qual que faz mais sentido? 3. Achei 1. No Brasil, quem copia esses caras? Achei 2. Como que eu condenso o melhor desses 3? E aí nasceu isso aqui que tá rolando, né? Muito bom. E aí entra esse ponto do jeito de fazer, do jeito de conduzir, que é impossível ser igual, né? Sabe o que acontece? Às vezes a gente olha pro outro e fala, putz, aquele cara tá tão naquele lugar que eu queria estar, ele tá na referência, tá na vanguarda. E aí você sai do seu lugar pra tentar ocupar o lugar dele, só que o lugar dele já tá ocupado. E aí quando você chega na metade do caminho, vê que o lugar dele tá ocupado, aí você fica igual a pirobebo, fica rodando. Você fala, eita, peraí. Pra onde é que eu vou e tal? Você tenta copiar, as pessoas vão lhe ver como uma cópia fajuta, porque você não vai chegar no lugar dessa pessoa. E aí você perde sua identidade e no final das contas, você acaba sendo só mais um. Só mais um. Quando você tem uma tribo, você vai ser o número 1 da sua tribo. Perfeito. Quando você quer copiar o outro, aí você vai ser só mais um. Perfeito, perfeito. Olha, uma pausa rápida aqui nesse episódio. Nós puxamos aqui alguns dados e 65% dos que assistem esse episódio não estão inscritos no canal. E talvez você caiu aqui de paraquedas ou você assiste quando o algoritmo te entrega. Cara, não faz isso não. Se inscreve aqui, ativa as notificações. Às vezes um episódio era o que você estava precisando para gerar mais resultados aí na sua empresa. Então vai, se inscreve, clica e vamos voltar para o nosso episódio. Cara, conhecer bem o cliente, definir a persona, alinhar a comunicação, definir os quadros ali, segunda-feira formato X, terça-feira um quiz, na quarta um Reels, na quinta um TBT, na sexta... Né? Se fizer sentido se fizer sentido no tamanho da audiência da pessoa. No tamanho da audiência da pessoa. Eu já falei isso pra você várias vezes, mas eu acho legal compartilhar de novo, que é a ideia do micro-ondas. Tem gente que vem me perguntar, Rani, eu preciso postar todo dia? Show. Depende. Como é que tá o tamanho da tua audiência? Como é que tá a potência da tua audiência? Teu Instagram é como se fosse um micro-ondas. Para algumas pessoas, aquele micro-ondas tem uma baita potência. Tipo Pablo Marçal quando estava nas eleições. Sim. Meu amigo, ele colocava lá e ia. O que ele colocasse, postasse, ia dar um baita engajamento. E tem audiência que é uma audiência que não tá aquele micro-ondas meio mais ou menos, mais velhinho, que não tá tão engajado, não tá tão aquecido, enfim. Se você coloca uma pipoca nesses dois micro-ondas, o que acontece? Se você coloca a pipoca no micro-ondas de Pablo Marçal, poucos segundos ela tá pronta, porque tem muita potência. Muita potência. Se você coloca nesse outro aqui, aí você vai demorar, uma hora vai ficar pronta. Mas ele tem mais para render, ele precisa de mais tempo para render. No final das contas, o que acontece? Se você posta um conteúdo no Instagram extremamente engajado, que está com uma potência muito grande, amanhã talvez você já possa postar outro. De tarde você já possa postar outro e vai continuar tendo um bom alcance. Por quê? Porque a audiência está sedenta por consumir esse conteúdo. Perfeito. Tem gente para consumir e mais do que tem gente, tem pessoas dispostas a consumir. Agora, por outro lado, se você tem um Instagram que não está tão engajado, aí o que acontece? Você tem que postar um conteúdo pensando em alcance. Esse conteúdo, ele vai performar, só que você tem que dar um pouquinho mais de tempo. Porque se você botar logo outro conteúdo na sequência, você tira o primeiro e já bota o segundo, sim, esse primeiro aqui vira igual uma pipoca de micro-ondas, você deixou pouco tempo. Tem muito milho ali para estourar e não foi. Isso do ponto de vista de alcance. Mas lembrando que o Instagram que a gente está pensando é o Instagram que vende. Sim. Então, às vezes, eu quero a melhor performance de alcance do meu conteúdo. Tá tudo bem. Mas, às vezes, eu postei um conteúdo segunda-feira que está na minha linha editorial, mas terça-feira eu vou fazer uma baita palestra que, estrategicamente, eu preciso postar aquela palestra. Pode falar palavrão? Fala. Foda-se o engajamento. Dane-se o engajamento, bicho. Se aquela postagem é uma postagem que é estratégica para eu vender mais, o Instagram é meio, não é fim. O alcance não é meio, não é fim. Então, no final das contas, olhe para as boas práticas, aprenda a jogar o jogo, mas ao mesmo tempo saiba que aquilo ali é meio e o que você tem que fazer é vender mais. Perfeito. Então, e isso vale também para quando eu for testar um novo formato. Né? Perfeito. Porque também não adianta eu postar um estilo de conteúdo, aí passa uma semana, já estou postando outro tipo de conteúdo. Imagina isso, todo domingo fosse uma coisa diferente na Globo. Expectativa, né? Todo domingo fosse a mesma coisa na Globo. Exato. Imagina aí, cara. Exato. Não ia gerar reconhecimento de marca, identificação por aquele formato. Agora, qual é o ponto? Quando uma TV, por exemplo, vai lançar um novo quadro, ela lança uma temporada.
ou ela planeja, mesmo que ela não diga que é uma temporada, mas nos bastidores ela tá pensando, putz, eu vou testar isso aqui durante 1 mês, 2, e se não der bom, aí a gente vai para outro caminho. Então, para quem tá começando, não sabe nem para onde é que vai, cara, escolhe uns três formatos de quadro e produz para aqueles ali, insiste aí durante 1 mês, 2 meses e compra a métrica. Sim. O seu tempo investido ali vai ser para você entender o que está funcionando. Sim. Depois desse 1, 2 meses, você vai entender, puxa, esse quadro 1 funcionou bem, esse 2 mais ou menos, o 3 não funcionou. Substitui o terceiro. Perfeito. Bota um outro quadro e vai testando. Tem hora que você vai acertar, você vai ter ali 80-20, 80 funcionando muito bem, 80% que você está apostando, e 20 vai ser suas apostas. Sim. Porque em algum momento os formatos cansam. Em algum momento o Big Brother decaiu. Exato. Em algum momento o Reels que você faz com os memes pode ser que decaia. Você precisa buscar um outro formato para substituir. Perfeito. Então você vai testando 80, 20. 80 é o validado, 20 é o que você vai testando. E assim por diante, vai mantendo. Perfeito. Geralmente eu sugiro 3 quadros para a pessoa botar um segunda, um quarta ou quinta, outro sexta ou sábado. Quem está começando no Instagram para ir sentindo. De 2 a 3 postagens inicialmente. Vai sentindo para não se tornar escravo. Deu bom aquilo ali, tá funcionando? Tá. Então você pode ir aumentando, entendendo mais. Mas aqui, nada é trilho. Tudo é trilha, tudo é lógica, é entender as possibilidades e ter uma boa prática para seguir. Sim. Pode ser que no teu Instagram você queira postar todo dia por ter outras razões estratégicas e tá tudo bem. Pode ser que no meu eu fale, cara, essas semanas eu vou postar uma vez só por um determinado motivo. E tá tudo bem. Mas é uma média, um caminho legal para começar a seguir. Perfeito, perfeito. Cara, um MBA em produção de conteúdo, em linha editorial, em criação do Instagram que vende. Agora eu quero entrar em alguns pontos que são também curiosidades minhas, né? Tá. Você é um cara que já trabalhou com grandes nomes. Compartilha com a gente aqui. Quais os grandes nomes que você já esteve nos bastidores aí? Cara, eu comecei nos bastidores de Murilo Gun. Eu comecei como suporte e atendimento e fui crescendo, virei coordenador da área de pós-venda, de sucesso do cliente lá dele. Trabalhei com Augusto Cury, fiz toda a parte de pós-venda também dele. Eu fiz algumas lives com ele, eu era um tutor que levantava as bolas, etc. Que massa. Com Leandro Aguiari. Leandro Aguiari é quem estava nos bastidores durante muito tempo do lançamento de Murilo e de Dr. Cury. Então, toda a parte... Nessa época ele não era o especialista ainda, mas ele que gerenciava todas as operações. Então, eu estava lá, ajudei a implementar sistema de TI, de aula, de learning experience, né? Experiência do aluno, em uma série de coisas. Aprendi muito de copy durante todo esse processo com o Murilo. O Murilo é um baita copywriter também, apesar de não se dizer, mas é um baita copywriter Sim. também. Aguiar nem se fala. Então, como organizava esse storytelling foi muito da base da fonte onde eu bebi. E, cara, tiveram várias e várias outras consultorias. Fiz consultoria para Rodrigo Cohen, para Léo Dutra, da área de finanças. Fiz consultoria para o pessoal da Agenda Edu lá de Fortaleza. Fiz, enfim, N outros caminhos aí que... Fora os TED que palestrou, né? Palestrei em 2 TEDs, fiz lançamento para o pessoal da Clima Tempo, e assim por diante. Agora a gente está lançando novamente uma outra operação que eu tenho, porque, enfim, eu sou mentor e consultor na área de Instagram que vende, mas eu tenho uma outra empresa de lançamento de infoprodutos, então a gente está lançando novamente o Rodrigo Cohen, que é um baita trader. A gente tá Não lançando... sabia, cara, que você tinha voltado... Tô voltando. Eu sabia da atenção digital. Isso. E que você tinha esse desenvolvimento de estratégia, mas não sabia que você tinha voltado a lançar especialista. Voltei em partes. Eu tô no conselho dessa empresa. Eu ajudo a fazer as pontes, a fechar com os experts, faço uma parte dos bastidores. E quem toca a operação no dia a dia são os meus 2 sócios, Luiz e Rafa, da Carcará Labs. Que até porque agora o mercado de mentores está reaquecendo pra caramba, né? Me preocupa porque me dá a impressão de que vai... Antigamente teve o boom dos coaches, e aí no lugar... A gente vai entrar em polêmica de... Gosto. Ainda não é o momento da polêmica. Tem os coaches, e aí no lugar do cara aprender a ferramenta do coach e ajudar o mercado de pessoas que precisam da ferramenta do coach para ter uma vida melhor, esse coach começou a treinar coaches que treinavam coaches, e aí todo mundo vira coach.
E agora tá começando o mentor de mentores, que no lugar do cara desenvolver a mentoria dele, resolver um problema de mercado, ele quer treinar outros mentores que vão treinar outros mentores e já a gente vai ter que arrumar outro nome para não se identificar como mentor. Vai ter que ir para outro. Não, agora eu sou um treinador de alguma coisa, né? Vai surgir uma outra Então tem expressão aí. muito esse movimento. Então eu acho que aí o mercado de lançamentos talvez tenha um outro boom aí de procura, de experts a serem lançados e tudo mais. Qual que é a sua visão hoje do mercado? Eu quero que você fale de duas frentes. O que funcionava no passado que hoje não funciona de jeito nenhum? Tá. Até porque, fazendo um parêntese aqui, nesse meio tempo veio pandemia. Sim. E, cara, pandemia, tava todo mundo em casa, sem ter o que fazer. Qualquer negocinho de 300, 500, 600 reais, a turma tava comprando para assistir. E muita gente fez muita grana, mas agora, pós-pandemia, o mercado amadureceu e não é mais qualquer negocinho que lança que a turma vai comprar, né? Perfeito. Então, o que funcionava antes, que hoje não funciona? E como que você enxerga o mercado daqui para frente? Cara, eu vou dividir em 3 momentos. Momento 1, o mercado, mais ou menos quando eu entrei, que é quando eu posso falar dali pra frente, que é 2016, 15, Perfeito. até pré-pandemia. Pronto. Aproveitando esse gancho, eu só confio em quem estava no mercado antes da pandemia, passou pandemia e continua. Perfeito. Porque o cara que nasceu na pandemia e agora tá em baixa, é um fator muito atípico. Sim. A atenção da galera era outra, as lives explodiam, enfim. Se assemelhou, esse movimento se assemelhou muito com o início de tudo. Só que teve uns agravantes. Então, pré-pandemia, 2015, 16 até 19. Cara, era um mercado muito promissor. Era um mercado que o custo de você ter um lead, de você ter um novo potencial cliente ali, era bem baixo. Bem baixo. Muita coisa das operações onde eu vi eram as operações que, tipo, a gente tava desbravando muita coisa. Então, era muita coisa que era amadora, que tava começando a se profissionalizar. Em 2000 e... Eu não vou saber exatamente o ano, 15, 16 ali. Talvez até um pouquinho antes. A Ghiari fez os primeiros estudos de caso. Mas ele trouxe isso da indústria da música para Érico Rocha. E isso aí mudou a pegada de lançamento. Passou todo mundo a fazer estudo de caso nessa pegada. Então, foram muitas inovações que a galera... Eram inovações tácitas. A galera fazia, testava, entendia, replicava. Os grupos de mastermind daquela época ajudavam muito isso, porque os grandes players estavam nesse bolo. Mas, assim, tinham alguns que despontaram e a grande média não tinham... A grande média ainda estava aprendendo o que fazer e ainda tinha uma distância muito grande. O que aconteceu nessa época? Muita gente ganhou dinheiro, só que era difícil, apesar de ter muitas condições facilitadas, era difícil vender para um público que não era consciente. Sim. Então, era um público que não era acostumado a comprar online, era um público que tinha muita objeção com ferramentas como Hotmart e outras. Cara, vou comprar online, vou ser enganado, etc. Vem pandemia. Pandemia muda esse cenário. Por quê? Porque todo mundo passou a consumir online. Veio o Pix nesse meio tempo, então o nosso dia a dia com compra online, mesmo que vou comprar um produto físico, é via Pix, então facilitou muito o processo. Meu pai, minha mãe, de uma outra geração, Todo se acostumou a usar isso aí. E foi um grande aumento de demanda. E quando você aumenta muito a demanda, qualquer oferta é comprada. É muito simples. Cara, tem muita gente querendo comprar. Tem gente que vai aproveitar desse processo. E aí entrou muita gente desses... Eu não vou dizer nem os médios que vinham tentando entender como é que os grandes estavam fazendo no pré, muita gente que estava já entendendo minimamente o jogo, estourou. Sim. Então foi massa. Porém, muitos pequenos que vinham fazendo negócio meio mais ou menos, estouraram também, não sabia nem quem estava fazendo, e muita gente foi, enfim, fogo de palha. Sim. Começou, fez uma gracinha ali, foi pulo de golfinho. Pulou, fez uma gracinha e foi embora. Foi embora. Só que isso deixou uma consequência boa e ruim. Boa. Abriu o mercado, agora tem muito mais gente consciente comprando. E ruim, tem muita gente que vendeu o produto horroroso, vendeu uma vez só e deixou um trauma. Sim. Dali para frente. Ao mesmo tempo, começou a aumentar o custo por lead, porque se tem mais gente fazendo oferta, mais gente anunciando,
começa a aumentar Vai custo ficar por mais caro. lead, etc. Então, hoje em dia, o mercado está um pouco mais amadurecido, tem muito mais para amadurecer ainda, mas está um pouco mais amadurecido. Quem entra para fazer gracinha pode até conseguir fazer em um ou em outro, mas aquelas promessas muito mirabolantes já não casam mais tanto. Por quê? Porque a galera ficou um pouco mais consciente. Então, agora a gente está convivendo num mercado onde mesmo quem está começando a criar um negócio de verdade, eu não vou falar quem está lançando por lançar, não. Quem está olhando do ponto de vista de criar um negócio, está sofrendo um pouquinho mais para entrar, mas já entra com uma mentalidade que pode levar essa pessoa a criar um negócio de verdade e não simplesmente um projetinho, Perfeito. um lançamento. Então, hoje, os meus produtos não é um produto, é uma esteira de produtos. É um produto de entrada, onde tem uma estratégia, é um produto de meio que tem outra estratégia. Eu já penso na minha consultoria como o produto de ticket mais alto. Perfeito. Por quê? Porque não é o meu produto digital, o meu negócio digital, a Isso. parte do meu negócio principal. Não, é tudo convergindo para o digital, às vezes ser porta de entrada, às vezes ser um modelo para escalar, mas para fazer o que já de sempre deveria ter sido feito, que é o digital como parte do negócio principal. É um todo. Tanto é que os grandes players, hoje os caras têm time comercial, Sim. saíram do home office, foram para a sala comercial. O Wendel Carvalho, uma laje corporativa com 125 colaboradores. Sim. Então, Ícaro de Carvalho, que sempre trabalhou home office, agora também, sala comercial, time comercial, gerente comercial. Então, processo essa de vendas. visão de negócio. O processo de vendas, do cara entrar no carrinho, receber um contato do time comercial. Pô, vi aqui que você salvou o produto, não comprou, o que está acontecendo? E o closer lá fechando o negócio de produto online. Cara, tem essa visão, acho que foi o que fez quem era amador e quem de fato transformou em negócio. Acho que a quem virou a chavinha. Foi aí, né? Perfeito. Eu vou dizer uma coisa para você, que você já sabe disso, provavelmente, mas tem um dado que lá atrás, durante muito tempo, a galera ficava muito satisfeita quando fazia um lançamento de um produto novo e dava, tipo, qual é a média de mercado? Cara, 3, 4% de conversão. Lá atrás. Pós-pandemia, cara, nossa média de lançamento tá 1% de conversão. E os outros 99%. Foi para onde? Exato. Que cemitério de lead é esse que eu tô disposto a pagar por 100% dos leads e só converter 1%? Perfeito. Aí entra o que o mundo real, o mundo físico já está acostumado há muito tempo. Que é, gente, eu fiz essa base de leads aqui. E aí? Como é que a gente faz recuperação? Exato. Como é que essa base de leads, eu não vou vender só nessa ação, nesse pico de venda? Como é que eu vou vender ele constante? Perfeito. Cadê o meu produto de venda todo dia? O meu produto de downsell, né? De venda. Se ele não comprou o principal, uma segunda oferta para ele comprar pelo menos um produto mais barato e dar o primeiro passo. Exato. Então, essa maturidade está começando a... Eu não vou dizer a surgir, porque surgir já surgiu, mas a se solidificar nesse mercado agora. É tanto que as maiores empresas de treinamento físico, quando foram para o digital, explodiram, né? Alguns cases que a gente tem no mercado hoje que faturam 300 milhões no ano, é porque o cara já veio com essa cultura de time comercial, de estrutura, né? E avançou. Vamos para a polêmica? Vamos para a polêmica. Qual é a mentira que falam no digital ou que você já viu um palestrante falar e você sabe que na prática não funciona? Viralizar é o único ou principal caminho. Tem gente vendendo a ideia de que você precisa viralizar para vender mais. O caminho é esse, descubra o segredo dos influenciadores. Meu amigo, o que tem de influenciador liso não tá no gibi. Por quê? Porque, bicho, viralizar vai te trazer audiência. E a audiência pode te trazer venda, mas não necessariamente. O que vai te trazer venda é a audiência qualificada com a comunicação assertiva para fazer você não simplesmente ser visto, mas ser lembrado de uma maneira que a pessoa te dê a autoridade, a credibilidade e a partir daí você ser escolhido. Perfeito. Então, viralizar. Rani, eu quero viralizar. Você quer viralizar ou quer vender? Quero viralizar. Vá comprar curso de TikTok. Vá comprar curso de influenciador. Não é comigo. Vá comprar... não vem para minha consultoria, não. Rani, eu quero vender, eu quero ser intencional e estratégico. Aí a gente conversa. Cara, eu recebi um anúncio de um cara. Ele... Crescer 1.200 seguidores por semana é muito fácil. É só você fazer isso, isso e isso. O cara tinha 125 mil seguidores. Perfeito.
Aí eu entrei, cliquei para ficar recebendo o anúncio. Passou uma semana. Viralizar 1.200 seguidores por semana é muito fácil. 125 mil seguidores ainda. Na outra semana, viralizar 1.200 seguidores por semana é muito fácil. 124 mil seguidores. O cara perdeu 1.000. Então, assim, é uma copy bonita? É. Vai atrair a galera? Vai. Mas, bicho, se fosse assim, toda semana você apareceria pra mim com mais de 1.000 seguidores e crescendo, né? Você sabe que tem uma coisa que eu faço toda vida que eu vou fazer análise de perfil. E não é o jeito mais assertivo de fazer, mas eu costumo fazer isso, às vezes, pelo prazer de descobrir isso na cara dura. Eu entro no perfil de cliente, eu entro no perfil dessas pessoas, e o que eu faço? Eu vou lá em quem ele está seguindo, ou perdão, nos seguidores dele e vou procurar. Mohamed, Farid. O que você acha de gente que comprou seguidor? Puta merda, meu Deus do céu. E aí vem querer ter audiência. Não, mas hoje em dia já tem gente com nome brasileiro, então tipo isso aí já caiu por terra. Mas como tem muita gente que chega pra trás, aí eu vou olhar. Cara, seguidor faz parte. Faz parte. Mas não, é a vaidade, né? A métrica exatamente. de vaidade ali, né? Bicho, Jesus tinha 12 seguidores. 12. Qualificadíssimos. Ele começou a crescer, mas ele focou em 12. Os outros foram vindo depois dos 12. Depois dos 12. Ali, depois... E hoje em dia é o mundo todo. Mas ele não focou na quantidade, ele focou na qualidade. Exato. E não existe case de criação de tribo mais forte do que o cristianismo. Sim. Você pode não ser cristão, você pode não acreditar em Deus, etc. Mas criação de tribo, de pessoas que se conectam por valores e que compram aquele produto ou serviço, mas nesse caso, uma ideia, cara, perfeito. É o cristianismo. Perfeito. Então, se não dá para olhar para o cristianismo e se inspirar nessa metodologia... Não tem outro case melhor. Qual é o outro case? Verdade, exatamente. Verdade. E aí tu tá aí pensando, eu quero seguidor, e qualquer tipo de seguidor. Pelo amor de Deus, pô, constrói a tribo, faz a pessoa vir até você e não fica correndo atrás dela, porque correr cansa. Exato. Produção, daria um Flow podcast de 4 horas, viu? É isso. Meu amigo. Flow, estou esperando o seu convite. Flow, exatamente. Eu também irei, viu, pra contar cases. Cara, nós temos uma tradição neste podcast. Boa. Neste caderninho aqui, que é o que, produção? O caderninho? É o Death Note. Death Note. O convidado anterior, ele deixou aqui uma pergunta que eu não sei qual foi. Vou saber agora, para que eu faça para você. Boa. Vamos à pergunta que foi feita pelo Julisson da Farol Marcas e Patentes. Parceiro. Qual o momento mais inspirador da sua vida? Cara, eu vou aproveitar que eu falei sobre cristianismo e eu vou contar uma história que tocou muito a minha vida, que foi o seguinte, há 3 anos atrás, mais ou menos, meu pai, ele de uma hora para outra, ele fez uns exames e foi diagnosticado com 3 artérias, veias do coração, enfim, 100%, praticamente 100% entupidas, numa viagem que ele saiu daqui para Belém. Aí chega lá em Belém, tá nesse processo e foram uma série de coincidências, deucidências assim, que aconteceram no processo, desde o fato de quando ele tentou fazer o cateterismo, aí não passou, e aí teve que fazer ponte safena com o peito aberto, todo o processo, e dentro de uma cirurgia de ponte safena, eu não sei se você sabe, mas não pode, imagina que meu dedo é uma veia, não pode ser muito grande a ponte, porque senão tem um risco de a veia que tirou da perna ou enfim, de outros lugares, o fluxo fechar, porque ela não é dali, ela é um remendo que fizeram. Sim. Então tem que ter um tamanho específico. E o processo, o entupimento da veia de Paim era muito grande. Caramba. E esse entupimento especificamente, não é qualquer profissional que faz, porque você tem que fazer igual um cano, você tem que abrir, limpar aquele ponto específico para a partir daí fazer essa ponte. E dentre várias coincidências que aconteceram, existem 2 médicos no Brasil que são especialistas em fazer esse tipo de procedimento. Não é a ponte, é essa limpeza, vamos dizer assim. Um é um especialista lá de São Paulo e o outro é o dono do hospital que ele acabou caindo lá em Belém. Caramba. O dono do hospital de coração em Belém. E aí, nesse processo todo,
Aconteceram muitas coisas, mas você perguntou do momento inspirador. E pode parecer loucura o que eu vou dizer agora para algumas pessoas, mas eu saí daqui para lá, larguei tudo, fez todo o processo. Eu estar trabalhando com digital me ajudou muito, porque eu consegui manter a operação mesmo lá, fazendo um lançamento durante tudo isso, mas a inspiração veio nos meus processos de oração. E eu digo que lá que eu encontrei muito esse lugar da espiritualidade, porque nas minhas orações eu não conseguia pedir pela vida do meu pai. Não com o afinco e não com talvez o ardor que outras pessoas... Eu só conseguiria agradecer a Deus pelo tempo que eu tive com ele aqui. E falar, se for da tua vontade, que ele permaneça aqui. Se for da tua vontade, leve. E tá tudo bem, porque ele vai estar no melhor lugar, que é do teu lado. Mas mais do que tudo, cara, eu vivi uma paz que excede qualquer tipo de entendimento. Sim. Mas eu consegui, nesse momento de inspiração, que você falou de inspirador, foi um momento que, assim, não é sobre a gente, não é sobre a força do meu braço, é simplesmente sobre o que vem além. E nesse caso, para mim, foi um momento que eu voltei a me reconectar com Deus depois de muito tempo e que virou a chavinha. E hoje me faz parar e pensar que eu muito mais acredito nos planos que Ele tem para mim e coloco as minhas decisões, etc., para que Ele traga. E nas minhas orações eu peço sabedoria, discernimento para eu entender se é o caminho dele ou se é o outro aqui, ó, chavecando. Eu falo, não, vá para lá. E no final das contas, para entender e aceitar esses caminhos e ter coragem e força para executar. Porque também, parada, a gente não vai para lugar nenhum. Então, esse momento de não saber explicar de onde veio, mas de, talvez, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu consegui simplesmente entregar e aceitar, foi um baita momento inspirador e que talvez não tenha... não venha bater com as expectativas de que alguém que esteja assistindo fala, Rani, por que você não falou de alguma coisa no Instagram? Não falou dos TEDs que você palestrou? Não falou dos lançamentos que você fez? Pô, subi no palco não, mas eu tava lá no grupo para pegar uma plaquinha do 7-1 que a gente fez lá com o Murilo, o Gui subiu para pegar essa plaquinha, eu peguei plaquinha de 6 em 7 num projeto que eu tirei do zero e tal, massa. Cara, hoje em dia eu entendo que não é sobre isso. Perfeito. Isso aí, a gente vai crescer, vai viver, vai morrer. O dinheiro que a gente faz é muito bom, vai potencializar a gente vai estar por aqui, mas vai ter um momento específico. E antes de ficar conversa de antes de começar a chorar aqui, e antes de ficar conversa de novo convertido, e se converta você também, a única coisa que eu preciso falar é o seguinte. Você sabe, depois dessa chavinha, eu só fiz uma coisa. Eu me permiti entender da onde a gente veio e conviver. Sim. Conviver com a palavra de Deus e etc. Porque a partir disso aí, isso me trouxe todo entendimento. Muito entendimento. Entendimento financeiro, porque, cara, eu não conheço, segundo, inclusive diz na palavra, mas tipo, um cara mais rico ou mais próspero do que Salomão. Sim. O próprio Tiago Nigro fala, cara, o quanto eu aprendi lendo a palavra de Deus sobre Salomão. Cara, tem muito aprendizado ali dentro. Se permitir conviver, no pior dos casos, tu vai aprender muita coisa para viver a vida terrena muito melhor. Perfeito. E no melhor dos casos, aí Jesus lhe encontra na curva. Perfeito. E o próprio Salomão, no fim das contas, diz, cara, experimentei tudo, o que meus olhos viram, o que meu coração desejou, fiz. E no fim das contas, é correr atrás do vento. É isso. Né? Então, se a gente for entrar puramente no material e no materialismo da coisa, a gente não consegue ter essa transcendência e essa inspiração. Deixa eu te falar uma última coisa, porque eu acho que isso aqui vai servir para... Foi o meu processo de conhecimento, de aproximação e de, enfim, estar mais próximo de Deus e de Jesus, mas que é um baita aprendizado para quem vende. No meu processo, que eu fiz? Eu me permiti estudar e conhecer. Perdão, eu me permiti conviver e convivendo eu passei a conhecer. Conhecendo, eu passei a crer. E hoje, eu estou aqui testemunhando assim por diante. Vamos trazer isso para o dia a dia? A gente está convivendo com o nosso cliente. Perfeito. Para conhecer o cliente. A gente está falando sobre quem a gente é para fazer as outras pessoas nos conhecerem, para elas nos conviverem com a gente, para depois nos conhecerem, darem a credibilidade para a gente e acreditarem na gente. Esse é um processo muito simples. Perfeito. Eu convivo, eu conheço e eu creio. Se o teu cliente não está convivendo com você para te conhecer, não pelo que os concorrentes
pelo que você está replicando dos concorrentes, mas pelas suas bandeiras, seu jeito único de fazer, ele não vai conseguir acreditar em você. Perfeito. E você não vai ser escolhido. Mas se você permitir e trouxer meios para ele conviver, ele vai lhe conhecer profundamente e individualmente, e a partir daí ele vai acreditar e provavelmente comprar de você, seja um produto, um serviço, ou como eu testemunhei aqui sobre a palavra de Deus, uma ideia, e a ideia da salvação assim por diante. Maravilha, meu, maravilha. Agora, qual é a pergunta que eu tenho que fazer pro próximo convidado? Bom que demais. Você não sabe quem é. Eu anoto, eu digo... Aí você não fala, você só escreve. Próximo episódio saberemos que pergunta é essa. Bom demais. Então, eu preciso fazer agora? Eu tenho que pensar. Acaba o episódio que eu vou pensar aqui e vou botar uma pergunta boa, prometo. Tá feito. Muito obrigado pelo convite. Irmão, como é que a galera te encontra nas redes sociais? Quero que o Rani venha, olhe meu Instagram, organize a casa aqui pra mim. Como é que faz? Cara, seguinte, @Rani, R-A-N-I, e Talks, que eu falo demais. Então você vai lá no Instagram, principalmente, manda vê o Rani Talks. E posso deixar um presente pra galera? Ah, por favor, já ia pedir, que eu sou pidão. Bom demais. A gente falou sobre quadros, sobre títulos, sobre, enfim, como a galera criar conteúdo, mas a gente não conseguiu aprofundar, tipo, qual o formato do conteúdo? Eu falo o que nos 3 primeiros segundos? Eu chamo a atenção. E eu fiz um desafio recentemente sobre títulos magnéticos. Um desafio chamado 30 títulos em 30 dias, ou até eu bater 30 mil seguidores. A gente fez 30 dias de conteúdo certinho. E eu distribuí pra galera um pack com várias ideias para você começar seus vídeos. Massa. Então, quem chegar lá e comentar em qualquer vídeo que eu postar, a palavra títulos, pode ser no meu direct também, vai lá no meu direct e bota títulos, e pode ser com acento, sem acento, do jeito que você quiser, mas títulos no plural, vai receber esse pack, e aí tem 30 ideias lá, e se gostar, aí vai poder conhecer mais, trocar ideia, enfim. Até eu farei, que eu preciso de inspirações aqui para continuar produzindo. Meu irmão, não deu tempo de a gente falar nem metade do que eu pensava aqui, mas eu acredito que enriqueceu muito a audiência. Conta sempre comigo. Tamo junto. Você tá convidado para ir lá no meu podcast, então a gente marca a data. Só marcar a data. Vocês esperam, vocês vão lá ver também, que eu sei que vai ser bom, porque aí agora sou eu quem vou entrevistar o cidadão. Vamos embora. E aí, é diferente ouvir sobre marketing com quem realiza, não é? Não sei se você reparou no meio do episódio que eu até disse, cara, você tá trazendo um conceito aí que geralmente o pessoal traz de uma forma muito abstrata, muito difícil, e eu tentei fazer aqui o seu lado aí, fazendo perguntas bem específicas. Espero que eu tenha ajudado a simplificar aqui como que a gente pode criar conteúdo, usar um Instagram que vende, e quais foram os meus aprendizados aqui da entrevista com o Rani, desse papo aqui de como o Rani vende e ajuda outras empresas a vender. Ficou muito claro para mim a necessidade de entender qual é a minha empresa, o que é que a gente faz e qual é o meu posicionamento. Eu sou o dono da empresa? Eu sou o gerente comercial da empresa? Eu quero ajudar outras pessoas a comprar mais da minha empresa, ou eu quero ajudar pessoas a entender o que eu faço e com isso eu ajudá-las com mentorias, treinamentos? Esse posicionamento é fundamental. Por quê? Eu vi vários exemplos de pessoas que estavam ali no operacional, trabalhando, e diante das dificuldades de tocar um negócio, sempre vem uma ideia genial. E qual ideia genial que está sendo muito propagada, e sempre foi, na verdade, é de que todo mundo pode ser mentor. E aí muita gente sai do operacional para ir para uma posição de mentoria, de desenvolver mentorias, e não entende que o posicionamento no digital, os cursos online, as mentorias, é um segundo negócio que precisa de tanta atenção quanto o seu negócio principal. E se você não estruturou isso de forma clara, você pode sair do operacional, quebrar o teu negócio, e agora você nem tem credibilidade para continuar como mentor. Olha que sacada interessante. Então, quem é você? Qual é a sua empresa e quais os diferenciais que a sua empresa tem e que você precisa divulgar isso para o mercado? E aí, penso em ir para o digital, quero lançar um curso, quero lançar uma mentoria. Entenda que isso é um negócio. Achei muito interessante quando o Rani confirmou algo que eu já imaginava, que antigamente funcionava, lançar um curso online, meter a cara no digital, mas hoje, se você não entender que é um negócio
que você tem que ter um processo comercial para isso funcionar, que você precisa entender de venda, de follow-up, de acompanhamento, de fechamento, você não consegue construir algo sólido que realmente vai te dar a liberdade financeira que é tão prometida aí pelo marketing digital. Outro ponto que eu achei muito bacana, a criação de conteúdo estilo TV. Então, quais são os quadros que você pode criar aí para sua empresa? Segunda-feira, que tipo de conteúdo você pode gerar para sua audiência? Na terça-feira, na quarta, e aí foi legal as dicas que ele deu sobre como você pode, através do seu posicionamento, através de quem é o seu cliente, você construir uma grade de conteúdos que vai alimentando essa audiência, que vai te dando validação do que funciona e com isso você vai construindo o seu posicionamento aí de forma mais assertiva na sua empresa. E também ficou muito clara a importância de, no centro de tudo isso, saber quem é a sua audiência, quem é o seu cliente, olhar para a jornada do seu cliente e, com base nisso, você pensar em todas as suas estratégias de marketing que culminam com as estratégias de vendas. E aí você une esses dois departamentos e eles se tornam inseparáveis. O marketing se alimentando com os dados do time comercial, o time comercial alimentando o marketing com as objeções, com o perfil do cliente, com o que se observa ali no front, e com isso você criando uma estratégia de marketing e vendas que realmente funciona aí na sua empresa. E como sempre, você sabe que existe uma ferramenta da Funil de Vendas que vai te ajudar a aplicar o que você aprendeu nesse episódio. E a ferramenta que eu quero te falar é o MEV, Modelo Estratégico de Vendas, uma metodologia oficial da Funil de Vendas que vai te ajudar a fazer exatamente essa análise. Qual é o seu segmento de cliente? Qual o seu perfil ideal de cliente? Dentro desse perfil ideal de cliente, quem é o decisor, o usuário, o influenciador? E como que você desenvolve as suas estratégias de vendas pensando não na sua empresa e no seu produto, mas no seu cliente, para que você seja muito mais assertivo na estruturação das suas estratégias de vendas. Clica no link aqui abaixo, vai no QR Code, conhece como que o MEV pode te ajudar a vender mais e, por favor, curta, comenta aqui abaixo quais os aprendizados que você teve desse episódio, deixa os teus feedbacks e nos vemos no nosso próximo episódio para te ajudar a melhorar a forma como você vende.